Olá pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma aula de Excel. Hoje nós iremos trabalhar com inserção de imagens na planilha. Mas antes da gente começar, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos para o Excel? Bom pessoal, muitas vezes nós precisamos incluir imagens na nossa planilha para dar um certo destaque, para ajudar a entender sobre o que são os nossos números, e o Excel permite que nós façamos isso. É lógico, pessoal, que dependendo da planilha que você estiver trabalhando, não faz sentido incluir muita imagem. Mas dependendo do trabalho que você estiver fazendo, pode ser que uma ou outra imagem ajude a realçar o seu trabalho. Então hoje nós vamos ver como inserir essas imagens. Na faixa de opções, nós temos a guia Inserir. Na guia Inserir, eu tenho o botão Ilustrações. Nesse botão Ilustrações, quando eu clico nele, ele abre um menu para mim, e nesse menu, uma das opções que eu tenho é a opção de imagem. O botão de imagem ele também vai abrir um menu para mim. E nesse menu eu tenho algumas opções para inserir imagem. Eu posso inserir uma imagem que está no meu computador, uma figura que está no meu computador, que eu já baixei ela da internet, ou uma foto que eu bati. Então eu posso buscar uma imagem dentro da minha máquina, no meu disco. E aí eu vou pesquisar, vou navegar até localizar aquele arquivo e pedir para inserir. Além disso, eu posso buscar imagens de estoque. Essas são imagens que estão junto com o Excel. E eu também posso buscar imagens online. Nós vamos buscar aqui imagens de estoque. Então, quando eu clico na opção Imagens de Estoque, ele vai abrir para mim essa caixa de diálogo, essa janela, com a guia Imagens de Estoque selecionada, onde eu tenho uma série de imagens que o Excel traz para mim. Eu posso navegar aqui e tentar localizar a imagem. Eu posso selecionar uma categoria específica aqui. Então, posso selecionar nuvem, elegância, iluminado, brilhante. Então, eu tenho uma série de categorias aqui pré-definidas pelo Excel. Não são só essas que tem aqui, eu tenho essa setinha aqui, ó, que eu posso rolar essa guia de categorias. Então, eu posso rolar para um lado e para o outro e ir escolhendo essas guias para que ele me mostre várias imagens que estão disponíveis para mim junto com o Excel. Além disso, eu posso aqui na minha caixa de pesquisa digitar um termo qualquer. Por exemplo, tecnologia. E aí ele vai trazer imagens que foram cadastradas com esse termo, com essa categoria, com essa tag que eu defini aqui. Então, por exemplo, filmes. Então eu posso definir qualquer termo aqui. Para limpar esse termo aqui, eu clico no X da caixa de pesquisa. Aí ele volta a mostrar para mim imagens aleatórias. Quando eu clico em uma das categorias, eu posso também clicar nesse X para que ele apague aquela categoria para mim e volte a mostrar imagens genéricas de várias categorias. Ou, se uma categoria está selecionada e eu clicar nela de novo, ele limpa aquela pesquisa que eu estava fazendo, a pesquisa daquela categoria, e volta a me mostrar novamente várias imagens, imagem de várias categorias. Então, se eu clico em uma imagem, ele marca aquela imagem. Se eu clico na imagem novamente, ele desmarca aquela imagem. E eu posso inserir várias imagens de uma única vez. Então, eu clicando em mais de uma imagem, ele vai me mostrar aqui quantas imagens eu tenho selecionadas, quantas imagens eu vou inserir se eu clicar no botão inserir agora.
Então, no nosso caso aqui, a gente vai inserir só uma imagem, só para a gente ver mesmo como que funciona. Clico no botão inserir e ele inseriu aquela imagem para mim. Prestem atenção que ao redor da imagem eu tenho alguns círculos ao redor da imagem. Eu tenho um em cada canto da imagem e tenho um no meio de cada um dos lados da imagem também. Se eu clico num botão do canto e arrasto ele para dentro ou para fora da imagem, eu vou estar diminuindo ou aumentando aquela imagem. Só que eu diminuo ou aumento proporcionalmente. Então, a proporção entre largura e comprimento da imagem mantém. Vamos diminuir um pouco essa imagem aqui para facilitar o nosso trabalho. Agora, se eu clico num dos botões que estão no meio das laterais, no meio dos lados da imagem, e arrasto ele, ele só arrasta naquele sentido que eu estou trabalhando. Então ele vai perder a proporção da imagem. Ele vai esticar a imagem em um dos sentidos. Dá um Ctrl Z. Estando com uma imagem selecionada, o Excel traz para mim mais uma guia na faixa de opções, que é a guia formato da imagem. Então aqui eu posso fazer correções na cor, na nitidez da imagem, no brilho e no contraste da imagem. Posso fazer alterações na cor da imagem. Essa minha imagem é verde, mas eu poderia querer dar para ela uma tonalidade de azul. Então, tem algumas alterações aqui que eu consigo fazer. Além disso, eu posso definir alguns efeitos artísticos também. Então, existem vários efeitos aqui que vocês podem testar cada um deles. Posso também definir transparência para minha imagem. Então, eu tenho aqui vários níveis de transparência. Então, eu tenho desde 95% transparente até 0% transparente. Uma outra coisa que eu posso fazer com a minha imagem é cortar a imagem. Prestem atenção que esses círculos que aparecem aqui, eles redimensionam a minha imagem. Mas eu posso querer cortar uma lateral. Por exemplo, eu quero que essa imagem termine aqui nessa bolha. Eu não quero essa beirada aqui, mas eu não quero redimensionar. Eu quero que ela termine nesse ponto aqui. Então eu posso clicar aqui no botão cortar. Quando eu clico no botão cortar, aparecem esses retângulos pretos, esses pontos pretos nos cantos aqui, aonde eu posso recortar em cada sentido. Então aqui ele recorta tanto na parte superior quanto na direita. Aqui ele recorta só na parte superior e assim por diante. Então eu posso recortar a minha imagem e na hora que eu terminar o recorte, ela vai ficar dessa forma aqui. Prestem atenção que eu não estou alterando o tamanho original da minha imagem. Eu só estou alterando a apresentação dela aqui. Na hora que eu clico no botão cortar novamente, ele terminou o corte e fica daquela forma que ele estava me mostrando aqui. Se eu clicar no botão cortar mais uma vez, ele volta e me mostra a imagem original e eu posso redefinir um novo formato para ela. Posso cortar em qualquer um dos sentidos aqui e definir. Por exemplo, eu posso querer que a minha imagem fique só mostrando essa bolha aqui. Terminei, clico no botão cortar para desmarcá-lo e aí ele passou a mostrar só aquele item. Agora, na hora de cortar uma imagem, além de fazer o corte manualmente, igual nós fizemos, eu posso querer cortar para que ela tenha um formato específico. Para isso, eu clico na seta do botão cortar, ele abre para mim um menu e nesse menu eu tenho a opção cortar para demarcar forma. E eu tenho aqui diversas formas. Então, se eu clico em uma dessas formas, a minha imagem vai ser cortada para representar aquela forma que eu escolhi. Então, se eu clicar, por exemplo, no botão retângulo de cantos arredondados, ele corta a minha imagem. E prestem atenção que nesse formato específico,
ele, além dos círculos normais ao redor da minha imagem, ele colocou mais um círculo aqui alaranjado. Esse círculo serve para me definir o tamanho da curva de cada um dos cantos. Então eu posso diminuir ou aumentar a curva de cada canto. Desfiz aqui essa última alteração e vou selecionar uma outra forma qualquer. Por exemplo, esse cubo aqui. Então, agora ele cortou a minha imagem para que ela tenha a representação daquele cubo. Então eu posso cortar aqui usando qualquer um desses formatos aqui. Não vou ficar aqui selecionando todos eles, mas vocês podem brincar com eles aí e testar cada um deles. Se por algum acaso eu selecionei um formato e quero voltar para o original, basta eu selecionar um retângulo comum aqui. Ele voltou a ser o formato padrão da minha imagem. Além de inserir uma imagem, eu posso vir aqui também no grupo Ilustrações e inserir uma forma. Então, aquelas formas que nós trabalhamos para cortar as imagens, elas estão disponíveis aqui para mim também como formas simplesmente. Então eu posso vir aqui e inserir um retângulo, por exemplo, com 2 cantos recortados. Posso aumentar esses cantos e fazer ele de um lado ou do outro. E em uma forma, eu posso pedir também para adicionar um texto. Então eu posso clicar com o botão direito do mouse nessa forma e pedir para editar texto. E aí eu posso incluir um texto e trabalhar com esse texto com as outras formatações que nós vimos também para uma célula comum. Além disso, tanto a imagem quanto a forma, se vocês repararem, aparece essa seta arredondada aqui acima da imagem e se eu seleciono uma forma também. Isso quer dizer que eu posso girar aquela forma e posso girar a imagem também. Então, para que eu possa definir uma posição exata para aquela forma, para aquela imagem dentro da minha área de trabalho, dentro da minha planilha. A forma, quando eu seleciono, o Excel coloca para mim a guia Formato de Forma na minha faixa de opções. Quando eu clico nessa guia Formato de Forma, eu tenho aqui uma série de opções. Então eu posso editar a forma e alterar a forma. Eu posso definir estilos pré-definidos para essa forma. Agora, além de selecionar um formato pré-definido, eu posso também vir e definir a cor de preenchimento. Eu posso definir a cor do contorno, a espessura do contorno, o esboçado do contorno, formas diferenciadas para contorno. Eu posso definir efeitos para a forma, então tem efeitos pré-definidos, eu tenho vários efeitos aqui pré-definidos, mas eu posso definir a sombra que eu quero, o reflexo que eu quero para aquela forma ou para aquela imagem, o brilho que eu quero ao redor dela, bordas suaves para aquela forma, bezel, que é como se fosse um alto relevo para aquela forma. Eu tenho aqui uma série de opções e rotações também. Eu tenho uma série de rotações aqui pré-definidas que eu posso fazer. Quando a minha forma tem um texto interno, eu posso definir como que eu quero a formatação para aquele texto também. Eu tenho uma série de formatos pré-definidos aqui, mas da mesma forma que eu posso alterar na forma aqui propriamente, eu posso alterar o texto da forma também. Eu posso alterar a cor do texto, a cor da borda do texto e alguns efeitos para o texto. Sombra para o texto, reflexo para o texto, brilho, bezel e rotação também para o texto. Eu tenho aqui uma série de opções. Eu não vou entrar em detalhes nesses itens porque não é o nosso objetivo aqui. E esses itens também são muito tranquilos, é muito visual, é muito fácil. Se ficar qualquer dúvida, deixe nos comentários aqui do vídeo. Outra coisa interessante também é que quando eu tenho mais de uma forma, ou mais de uma imagem, mais de um objeto dentro da minha planilha, eles são colocados em camadas. E essas camadas uma sobrepõe a outra. Então, no caso aqui, a camada da forma
está acima da camada da imagem. Então, se eu arrasto a forma para cima da imagem, se uma sobrepõe a outra, a forma vai ficar acima da imagem. Mas eu posso mudar essa ordem das camadas. Para isso, eu tenho aqui os botões avançar e o botão recuar. Vamos incluir mais uma forma aqui. Incluir um círculo. Quando eu quero incluir um círculo perfeito, pessoal, à medida que eu estou arrastando a forma aqui, se eu mantiver o Shift pressionado enquanto eu estou arrastando, ao invés de fazer uma elipse, ele vai fazer para mim um círculo perfeito. Só que agora a imagem está na camada mais abaixo, o retângulo está numa camada intermediária e o círculo está na camada mais acima da minha planilha. Então, se eu peço para o círculo recuar, ele vai para trás do retângulo, mas ele continua acima da imagem. Se eu peço para recuar mais uma vez, agora ele está atrás da imagem também. Agora, se eu peço para mover para frente, trazer para frente, ele vem de uma vez para frente, indiferente de quantas camadas eu tenho aqui. Da mesma forma, se no recuar eu peço para enviar para trás, ele vai para trás também, indiferente de quantas camadas, ele vai para a última camada na lista de camadas que eu tenho aqui. Uma outra coisa interessante também é que se eu seleciono duas imagens, eu posso alinhar elas. Pela esquerda das imagens, eu posso alinhar centralizadas, eu posso alinhar à direita. Bom, pessoal, além de inserir imagens, eu posso também inserir texto. Eu posso inserir uma caixa de texto simples e aqui eu faço a digitação do meu texto. Além de inserir uma caixa de texto simples, eu também posso inserir o que a gente chama de word art. Então eu venho na guia Inserir, no botão Texto, e aqui eu tenho a opção Word Art. Quando eu clico nesse botão, ele abre para mim uma série de opções pré-definidas. Então, se eu clico numa dessas opções, eu posso agora inserir um texto com uma formatação diferenciada e esse texto vai ser tratado como sendo uma forma. E aí eu posso vir aqui e alterar as configurações do texto da mesma forma que nós vimos aqui para o texto de uma forma. Uma outra coisa que eu posso fazer, pessoal, é inserir uma imagem, só que vai ser um instantâneo da minha janela de trabalho, da minha área de trabalho do Windows. Então, eu posso pegar um instantâneo de uma das janelas que estão abertas naquele momento, então ele copia toda a janela para mim, da forma como ela está aqui na área de trabalho do Windows. Eu tenho uma apresentação aqui do PowerPoint. Se eu escolher essa opção, ele vai colar para mim, ele tira um instantâneo da minha janela do PowerPoint e traz ela aqui para mim. Mas eu posso não querer a janela inteira, eu posso querer uma única parte da janela. Então, nesse caso, eu venho em Inserir, Ilustrações, Instantâneo, e ao invés de selecionar uma janela disponível, eu peço um recorte da tela. Quando eu clico no recorte da tela, ele minimiza a janela do Excel e traz para mim o que está imediatamente atrás. Nesse caso, o que estava atrás era a minha janela do PowerPoint. Então eu venho aqui agora e recorto o que eu quero daquela janela. Então, se eu quero o slide inteiro aqui, eu recorto. E aí ele trouxe para mim o slide, aquele recorte que eu fiz, aquele instantâneo que eu fiz, como uma imagem para que eu possa trabalhar com ela aqui. E tudo que nós vimos antes com a imagem eu posso fazer com ela aqui também. Então eu posso definir transparência para ela, eu posso fazer efeitos artísticos nessa imagem, eu posso fazer alterações de cor. Então tudo que nós vimos com imagem eu posso fazer com esse instantâneo que eu fiz da minha tela do Windows. Se eu quero pegar o fundo do Windows, a tela de fundo do Windows, basta que eu venha aqui e minimize todas as janelas, volto para a minha planilha e aí venho Inserir, Ilustrações, Instantâneo, Recorte de tela
eu não tenho nenhuma janela maximizada agora ou restaurada, então eu só posso fazer o recorte de tela, e aí eu posso fazer o recorte dentro da figura do meu fundo de tela da minha área de trabalho do Windows. Bom, pessoal, com relação à inserção de imagem em uma planilha, o que eu queria passar para vocês é isso. Agora, vamos lá para a planilha de controle financeiro 2020, porque eu tenho um exercício para passar nela para vocês. Na aula passada, o que nós fizemos foi gerar a planilha de resumo despesas 2020. Nós vamos renomear essa planilha só para resumo 2020. Para as planilhas de cada trimestre e para a planilha de resumo, eu quero que vocês incluam mais essas duas tabelas dentro da planilha. Uma para receitas de cada trimestre, vai ter aqui, eu coloquei 2 receitas, mas se vocês quiserem fazer com mais de 2 receitas, pode fazer, não tem problema nenhum. Eu coloquei o meu salário, um salário da pessoa que está preenchendo a planilha, e além disso, aquela pessoa também trabalha para complementar a renda, ela trabalha com a venda de bombons. Então, ela tem uma outra receita que é de venda de bombons. Você pode fazer aí o que você achar interessante, mas gere essa tabela de receitas e depois gere uma tabela de resultado. A planilha de resultado vai ter o total mensal de receitas e o total mensal de despesas, e depois o resultado, que nada mais é que o valor da receita menos o valor da despesa. Eu vou fazer isso para cada um dos meses, vou gerar um total para aquele trimestre, vou fazer isso para cada um dos trimestres e depois fazer também aqui para o resumo de 2020. Na próxima aula nós corrigimos esses exercícios. Então, pessoal, por hoje é só. Espero você na próxima aula. Não se esqueça de deixar o like. Se ficar qualquer dúvida, comente aqui embaixo do vídeo e aguardo você na próxima aula. Um grande abraço e até lá.